Bom dia, pessoal, tudo tranquilo? Salve, um dia maravilhoso aqui, onde nós vamos ter uma aulinha, de ciências humanas. Eu vou me apresentar a vocês, Meu nome é professor Rodrigo Pessoa, E nas ciências humanas eu estou responsável pela parte de ensinar para vocês a parte de história, tá certo? Hoje nós iremos estudar um assunto maravilhoso, sobre a história do Brasil. E, na verdade, esse assunto ele é muito cobrado nas provas de vestibular. Então, você que está aí preparado para ir para o Enem, se preparando, se organizando, a gente precisa, na verdade, ter profundo conhecimento sobre o que eu vou apresentar hoje. Tá certo? Eu espero que você esteja bem, seus familiares também, e que nós todos possamos um dia sair desse isolamento e voltarmos novamente à nossa vida cotidiana e seguirmos, na verdade, rumo à aprovação. Tá certo? Olha lá, gente. E que assunto seria esse? Vamos ver então aqui agora. Pela imagem, você já deve na ocasião aí já lembrar alguma coisa, Então nós temos aí, a famosa chegada da família real ao Brasil. Família real que chega aqui em 1808, E fica em terras brasileiras até 1821, tá certo? Isso tudo corresponde ainda na história do Brasil durante o período chamado ainda de colonial, tá certo? Período esse que começa de 1530 e vai exatamente a quando? Até 1822. Porque em 22 vai acontecer uma coisa super importante que a gente vai comentar no finalzinho da nossa aula, tá certo? Então vamos lá, primeira coisa que a gente deve pensar, por que é que a família real veio para o Brasil? Por quê? Por quê? Vamos relembrar? Eles estavam fugindo. Fugindo de quem? De Napoleão Bonaparte. O general francês Napoleão Bonaparte ameaçava naquele momento o continente europeu e vários países, várias monarquias de invasão. E por que, na verdade, Napoleão fez isso? E por que, na verdade, a família real acaba vindo, então, para o Brasil? Vem na fuga! Mas o que estava acontecendo na Europa naquele período? Vamos analisar bem direitinho quais são os antecedentes que nós temos que ter muita atenção? Vamos lá! O primeiro ponto que nós temos que analisar. Primeiro, que esse ano já aí, de 1800, mais ou menos, e 5, 6, até no máximo 8, basicamente, o que estava acontecendo na Europa durante esse período, pessoal? A Europa vinha de revoluções, as chamadas revoluções liberais. Lembre-se que em 1789 nós tivemos a famosa Revolução Francesa, a chamada queda da Bastilha, o avanço das ideias revolucionárias. As monarquias absolutistas, pessoal, estavam sendo, na verdade, depostas. E Portugal possuía uma monarquia absolutista. E temendo o avanço das ideias liberais, estavam por observar o que estava acontecendo no continente europeu. E aí temos um grande problema durante esse período. É que no desenrolar depois da Revolução Francesa, quem chega ao poder? Napoleão Bonaparte, já no final do processo da Revolução. E Napoleão queria fazer da França a nação mais rica e mais poderosa do mundo. Só que essa nação já existia. E que nação era essa, pessoal? Você sabe bem, a poderosa Inglaterra, que possuía uma poderosa e poderosa mesmo marinha inglesa, ok? Então, vamos ver o seguinte, Napoleão, então, nesse momento, para fazer com que, neste contexto, a França, na verdade, viesse a se tornar a nação mais rica e mais poderosa do mundo, Napoleão, então, decidiu invadir a Inglaterra. Mas aquilo que eu disse a vocês, vai invadir a Inglaterra. E quais são as condições geográficas dessa Inglaterra? A Inglaterra é uma ilha, pessoal. E para chegar lá, precisava ir por onde? Pelo mar. E aí, nesse contexto, aí é nesse instante que a Marinha Britânica mostra o quanto é poderosa. E derrota, então, a Marinha Francesa, de Napoleão Bonaparte. Então, nesse contexto, o que é que acaba acontecendo, pessoal? Para a gente poder analisar isso tudo bem. A derrota, na verdade, acaba acontecendo na famosa Batalha de Trafalgar. E quem se destaca? Quem é que se garante nesse momento aí? É o famoso Almirante Nelson, que derrota as tropas, na verdade, aí, a marinha, na verdade, francesa, e agora garante, na verdade, aí, a vitória para o lado da Inglaterra. Então, Napoleão, nesse momento, por que decidiu invadir?
nesse contexto? Porque a concorrência comercial inglesa prejudicava os seus interesses. Os interesses de transformar um dia no futuro, né, nesse contexto, a França na nação mais rica e mais poderosa do mundo. Então, sendo assim, frustrado em seus planos, Napoleão então toma uma decisão. Está lá, com seu exército humilhado, com seu exército derrotado, prejudicado. Então, o que Napoleão resolve então fazer diante disso tudo? Já que ele tem um exército super poderoso e ele sabe que vai vencer se na ocasião a guerra for na terra. Olha lá, se for na terra, vitória de Napoleão. Então, o que ele decidiu fazer? Prejudicar a economia inglesa para que no futuro fosse possível um dia invadir, tentar uma nova invasão. Essa aqui é a real, tá certo? Então vamos seguir aqui adiante. Então o que é que ele vai fazer para isso? Para prejudicar a economia da Inglaterra. O que é que ele faz? Ele decreta o chamado bloqueio continental. Tudo bem? O bloqueio continental. E, gente, no momento que nós temos aí o famoso bloqueio continental, o que é que estabelecia o bloqueio continental de 1806? Napoleão proíbe, então, todos os países da Europa de manterem relações comerciais com a Inglaterra, sob pena de desobediência e invasão. E aí o que é que nós temos nesse contexto? Está aí o terrível e temido Napoleão Bonaparte na história. O que é que se sabe? O objetivo, então, é vencer a Inglaterra através do esgotamento de sua economia. Então, no momento que todas as nações da Europa não mantivessem relações comerciais, Napoleão, então, acreditava que iria, sim, vencer na ocasião aí a Inglaterra pelo esgotamento de sua economia. Então, neste momento, temos um problema, um impasse, uma grande dificuldade em relação à situação de Portugal. Porque Portugal estava muito pressionado pelos ingleses, pelos chamados franceses, tá certo? De Napoleão, aí no caso, Napoleão Bonaparte, mas a grande pressão também está por parte da Inglaterra. Por quê? Uma coisa você deve lembrar. A coroa portuguesa tinha dívidas enormes com a coroa britânica. Então, diante desse fato, o que é que acaba acontecendo? Nesse contexto, resolve, então, pouco a pouco, pedir, então, uma orientação por parte da coroa britânica em relação ao que fazer. E aí é onde ocorre na história a famosa convenção secreta. Os ingleses organizam esta reunião e aí o que é que fica decidido na convenção secreta de 1807? Fica decidido, então, que a família real precisa estar atenta, pois na possibilidade de ataque de Napoleão Bonaparte ao território português, eles precisam fugir para uma de suas colônias. Olha lá! Uma de suas colônias! Você já está imaginando que colônia é essa, não é verdade? Então, nesse contexto, o que é que acontece? A família real portuguesa desobedece de verdade ao bloqueio continental e ao chegar em 1808, Napoleão cumpre aquilo que ele havia prometido. Então ele decide invadir quem? O território português. E no momento então que vamos ter aí a invasão, as ordens dadas por Napoleão Bonaparte de invasão ao território então de Portugal, no momento que ele manda atacar e as tropas obedecem, o que é que acontece, pessoal? Vamos ter a fuga da família real. Para onde? Brasil. E aí, gente, chegam na famosa terra Papagaio, neste país lindo, maravilhoso, e eles vão se apaixonar pela nossa terra. Tá certo? Então veja só, esta história que nós estamos contando para vocês, só nós brasileiros podemos contar. Sabe por quê? Porque nenhum país de todo o continente americano, seja lá da América do Norte, seja lá da América Central ou da América do Sul, pode contar essa história. Apenas o Brasil, na verdade, um dia teve em suas terras a presença de um rei. Só nós podemos contar essa história. É exclusivamente nossa. Ok, gente? Então vamos ter aí a chegada da família real no território brasileiro. Tudo bem? Então, vamos ver o que é que acontece, né, depois da chegada da família real ao nosso território, né? Então vamos ver o seguinte, diante de tudo isso que está se apresentando. Olha lá, nesse contexto, vamos voltar aqui um pouco, os ingleses, por que é que queriam tanto, na verdade, que a família real, a corte portuguesa, viesse para o Brasil?
Vamos lá, os interesses da Inglaterra estão relacionados ao seguinte: a transferência da corte para o Brasil tinha por objetivo, por parte da Inglaterra, ter vantagens comerciais. Eles almejavam ter acesso ao famoso mercado colonial brasileiro. E isso não era possível por quê, pessoal? Porque aqui nós temos o chamado Pacto Colonial. Havia, na verdade, uma proibição. Colônia jamais poderia comercializar com outra nação, a não ser com a sua metrópole, a não ser contra, nesse caso, Portugal. E aí, sobre as orientações do Lord Stranford, o príncipe regente Dom João toma então esta decisão de se dirigir para o Brasil, né? Então, Portugal, que fique bem claro, não aderiu ao bloqueio continental, tá certo? Isso tem que ficar muito claro para vocês, para ficar ao lado da Inglaterra. E aí, neste momento, por que fica diante do caso da Inglaterra? Porque possuía dívidas. Como eu disse a você anteriormente, muitas dívidas com a coroa britânica. E, professor, me diga aí um exemplo, né, de uma coisa que teria gerado essa dívida. Um tratado, por exemplo, uma coisa em especial. Temos aí o chamado Tratado de Methuen, de 1703, o conhecido Tratado de Panos e Vinhos, que arruinou a economia portuguesa, na medida que os portugueses começaram a vender vinho para a Inglaterra e os ingleses iriam vender tecido para Portugal. Mas nesse tratado, né, Portugal, nessa ocasião, acabou sendo prejudicado economicamente. E por quê, gente? Porque estava vendendo vinho para um país que tinha o hábito de tomar chá. Então, nós vamos ter muita oferta de vinho no mercado inglês. No entanto, nós não vamos ter tanta compra. Já o tecido acabava sendo, sim, cobiçado dentro do território português. E no momento, então, que essas transações comerciais com tarifas alfandegárias reduzidíssimas, acabaram na ocasião prejudicando Portugal, mesmo com todas essas benesses. O que é que acontece diante desse fato? Os portugueses então tiveram que recorrer a empréstimos à coroa britânica. E é nesse momento, gente, que a gente precisa entender. No momento que se pede um empréstimo, o que é que tem por trás do empréstimo? O que é que tem geralmente? A cobrança de juros. E os juros eram altíssimos. Então precisamos entender que agora a situação ficou realmente muito difícil. E por dever muito mesmo à coroa britânica, o reino de Portugal, o príncipe regente Dom João, se sentia desconfortável em, na ocasião, ficar ao lado dos franceses. Até porque Dom João também não confiava em Napoleão Bonaparte. Porque se percebia que Napoleão Bonaparte era favorável às ideias liberais e estava derrubando todos os reis absolutistas do poder, por que na ocasião isso um dia não iria acontecer com Portugal? Então a família real toma esta decisão, né? Vem para as terras brasileiras, e foi isso exatamente o que aconteceu. Ok? Então Napoleão não tem outra decisão, não tem outra atitude a tomar, a não ser invadir, né, realmente o reino de Portugal. E assim sendo, vamos lá, né? Nesse momento, realizou até um acordo, né, para passar pelo território português, para chegar ao território português com a Espanha. Lembre-se bem que você tem aqui o reino de Portugal, no meio você tem juntamente ali a Espanha e depois a França. E assim Napoleão fez um acordo com o rei espanhol para passar pelo território da Espanha e atacar Portugal. E no momento que o rei absolutista espanhol topou o acordo, o rei Carlos IV e depois o seu filho Fernando VII, acabam então sendo derrotados. Porque Napoleão aproveita o momento, passa pelo território, invade Portugal e depois de tomar Portugal, o que é que faz? Volta para a Espanha e depõe o rei espanhol. Então quer dizer, Dom João estava certo em fugir para o Brasil. Napoleão com certeza iria trair qualquer acordo que fizesse com ele. Ok, gente? Então esta é a sequência pelo qual você jamais pode esquecer. Então vamos lá. Sendo assim, então, durante esta viagem, né, de chegada ao território brasileiro, vamos lá, vamos contar com o apoio. A família real, na verdade, vai contar com o apoio de quem? Da poderosa Marinha Britânica, que na verdade traz toda a corte portuguesa, né, para o Brasil e assim sendo, neste momento, garante proteção, né? Tivemos aí filmes para contar isso na história, né, filmes interessantes.
Temos até novelas aí já exibidas na televisão brasileira, né, assim, contando essa história. Então a gente precisa compreender, né, todos esses acontecimentos. E assim sendo, gente, nesse contexto, o que é que acaba acontecendo? Chegamos então ao ano de 1808 em terras brasileiras. E este período na história do Brasil, como é chamado? Período joanino. E por que é chamado de joanino? Porque em nossas terras teremos aí um João. E que João é esse? O rei, que na verdade ainda não era rei, mas vai virar rei em nossas terras. Por quê? Porque na época ainda ele era príncipe regente. Ele veio para o Brasil com sua família, né? Seus numerosos filhos, e também nesse contexto traz a sua mãe, que era a verdadeira rainha de Portugal, Dona Maria. Mas Dona Maria, nessa época, estava com um problema de demência, ela estava doente. E aí ela tinha, na verdade, lapsos de memória. E muitas vezes, né, acabou ganhando o apelido na história de Dona Maria, a louca, né? Então, nesse momento, ela vem para o Brasil, mas quem realmente administra? Dom João, o príncipe regente. Um dia, Dona Maria vai morrer em terras brasileiras, tá certo? E aí o príncipe regente vira realmente rei, né, de Portugal e Brasil no Brasil. Vamos entender isso, tá bom? Então vamos ver. Então esse período, então, chamado de joanino, é o período em que se instala em nosso país, né, a corte portuguesa. Professor, vieram muitas pessoas para o Brasil durante esse período aí na corte portuguesa. Historiadores afirmam que, em média, mais ou menos, de 13 a 15 mil pessoas. Então, gente, vieram pessoas demais para cá. E aí, nós temos uma estrutura para receber todo esse povo aqui em nossas terras? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A maior parte, né, do nosso território aqui, precisamos entender que as pessoas moravam na zona rural. E agora, nas cidades, com pouquíssimas habitações, né, uma casa ou outra extremamente aí, né, luxuosa, talvez nesse momento não atendesse aos interesses, né, ou não satisfizesse aí as vontades, né, o sonho de uma nobreza ao chegar e um dia se deparar, né, com casas até nesse momento muito, como é que se diz, rudimentares, né, casas assim muito simples, né, e nesse momento não teriam nenhum palacete dentro do Brasil. Mas onde está? Era o que tinha, então eles tinham que na ocasião, se nesse momento, nesse contexto, tem que se conformar com o que tinha em suas mãos. Tá certo, pessoal? Bom, então vamos ter o seguinte. Temos aí então a presença da corte no Brasil e assim, nesse contexto, né, vamos ter uma famosa inversão política. Porque quem já imaginaria um dia na história, já imaginou que um dia o Brasil, né, e a cidade do Rio de Janeiro, um dia viria a se tornar a sede da monarquia portuguesa. Nós temos aí, pessoal, o quê? Uma inversão política. Mudou, né? Jamais alguém poderia imaginar que isso pudesse acontecer. Mas aconteceu e essa história só nós podemos contar. Tá certo? Então, ao desembarcar, o que faz o príncipe regente Dom João, né? Entre as suas principais medidas, pelo menos aquelas iniciais, ele, na verdade, adotou, então, duas super importantes, e essas você tem que guardar de verdade, tá certo? Isso é cobrado numa prova do Enem, você tem que estar atento. E por quê? Vamos lá, qual é a primeira medida? Dom João realiza o quê? Com a medida, o fim do pacto colonial. A primeira coisa que ele determina é isso, é o fim do pacto colonial. E no momento que temos aí o fim do pacto colonial, nesse momento, a colônia Brasil agora estaria liberada para negociar com qualquer país. Esse é o primeiro ponto, tá certo? Fim do pacto colonial. Então, colônia Brasil pode negociar com qualquer outra nação. Então, se pode negociar com qualquer outra nação, segundo ponto. Agora é um segundo ponto. Então, vamos abrir os portos às nações amigas. Tá certo? As nações amigas. Então, não esqueça. Primeiro, fim do pacto. Depois do fim do pacto colonial, vamos ter então aí nesse contexto o quê? A abertura dos portos às nações amigas. E agora, qual é a grande nação amiga em que Portugal está mantendo relações comerciais? A Inglaterra. Mas não só os ingleses, né? Então não diz aí a expressão nações amigas, não as inimigas. E quem é a inimiga? A França. Então quer dizer que se os americanos, né,
povo dos Estados Unidos, os estadunidenses quisessem negociar com a gente, eles também podiam, tá certo? Não somente os ingleses, mas a grande nação amiga mesmo foi a Inglaterra. Então, sendo assim, né, com a chegada da família real, o príncipe Dom João, ele aí, olha só, na foto, na imagem dele, na pinturazinha dele, né, assim, ele então se instala dentro do Brasil nesse contexto. Tudo bem? Bom, então tem muita coisa para se falar mais adiante. Então vamos seguir o seguinte. E os tratados, professor? No momento que as cortes estão vivendo dentro do Brasil, a Inglaterra, logicamente, que ajudou a família real, mas provavelmente deveria se beneficiar e vai se beneficiar. E aí nós vamos ter os chamados tratados de 1810. Né? Entre esses tratados, né, vamos ter o seguinte. Qual é o principal efeito, né, desses tratados de 1810? A revogação do Alvará de 1785, que foi assinado por Dona Maria a Louca. O que é que determinava esse Alvará? Vamos lá, o Alvará proibia a produção de manufaturas nas colônias. E aí, quando chega a família real ao Brasil, assina então os tratados de 1810, e esses tratados vão revogar, anular, né? Nesse momento, a situação de não confecção de produção de manufaturas em terras brasileiras. Então, vamos ter a permissão para a produção de manufaturas na colônia Brasil. Então, isso foi muito importante, porque no momento que nós temos o seguinte, o fim do pacto colonial, você deve classificar como o primeiro passo para que um dia o Brasil viesse a se tornar independente. Isso é muito importante. Porque nesse momento que o Brasil passa agora a poder negociar com outras nações, podemos sim, pessoal, dizer que agora é o primeiro passo para o processo de independência. Depois tivemos aí a abertura dos portos, vamos ter os ingleses se beneficiando economicamente, tudo bem, mas já era alguma coisa. Vamos lá. E aí vieram então os tratados, né? O segundo tratado importante, e o primeiro, na verdade, que consiste em exclusividade para a Inglaterra. Vamos lá, tem um tratado chamado de Aliança e Amizade. Esse tratado garantia para os comerciantes ingleses, né, que viriam para cá, liberdade religiosa. Você precisa entender que muitos ingleses eram evangélicos, anglicanos. E na Europa, o que é que está rolando nesse período, pessoal, ainda? Está rolando a Contra-Reforma. Temos perseguições religiosas. Então os ingleses queriam realmente ter a certeza de que em terras brasileiras não seriam perseguidos. Então estava proibida qualquer atuação da Inquisição aqui. Ok? Agora, ao mesmo tempo, vamos ter também o seguinte, uma das exigências do Tratado de Aliança e Amizade é que, na verdade, estabelecia que os ingleses desfrutariam no Brasil do direito de extraterritorialidade. Olha lá! E o que é isso, pessoal? Extraterritorialidade. Veja bem, eles não iriam se submeter, né, às jurisdições, às leis locais. Significa dizer que quando os ingleses, se de repente cometessem crimes no Brasil, eles seriam julgados por uma corte inglesa, por juízes ingleses. E se aqui eles não estivessem, eles teriam que ser enviados para a Inglaterra para que o julgamento acontecesse lá. Então, os ingleses eram tratados de forma diferente aqui, tá certo? Ao mesmo tempo que os ingleses também fizeram algumas exigências. Por exemplo, estamos gravando, né, a ocasião aqui, essa aula tão maravilhosa para vocês, e aí uma das exigências dos ingleses é que eles queriam também ter um cemitério separado para eles, um campo santo separado para eles, né? E aqui próximo ao nosso estudo nós temos o cemitério dos ingleses aqui em Recife, tá certo? Os ingleses então aqui, ó, nesse momento queriam, na verdade, ter um local separado até mesmo para o sepultamento de seus mortos. Então imaginemos, gente, foram muitas coisas, né, que tivemos aí com a presença inglesa dentro do Brasil, muitos direitos. Então esse foi o primeiro tratado, né, de 1810, porque são tratados. Então vamos lá, o segundo é o de comércio e navegação. Então esse tratado na época garantia o quê? A redução de tarifas alfandegárias para os ingleses. Então nesse momento o que é que acontecia? Os ingleses vendendo seus produtos dentro do Brasil, nesse contexto, o que é que aconteceria? Eles pagariam apenas 15% de tarifas alfandegárias. Portugal pagaria, né, os comerciantes portugueses iriam pagar 16% de tarifas alfandegárias
e as outras nações pagariam 24% de tarifas alfandegárias. Isso tudo ad valorem, tá certo? Mas vamos entender, os ingleses pagariam 15%, professor? Sim. E os comerciantes portugueses pagariam, na verdade, nesse momento, 16%. Quer dizer, 1% a mais, mas se até os portugueses pagavam, na ocasião, a mais que os ingleses se deram muito bem, pessoal, na história. Muito bem. E as outras nações, por exemplo, os Estados Unidos, pagaria 24% de tarifas alfandegárias. O sonho dos americanos era de um dia terem uma tarifa reduzida, né, menor do que a dos ingleses. De maneira que no futuro, quando o Brasil se tornar independente, você guarda essa informação, tá certo? Sabe qual vai ser a primeira nação que vai reconhecer a independência do Brasil? Os Estados Unidos da América. E por quê? Porque sonhava em um dia ter o quê, pessoal? Tarifas alfandegárias reduzidas. Então todo mundo querendo se beneficiar, né, com a história brasileira, com o comércio brasileiro. Tá certo? Então tivemos aí a presença da Inglaterra, marcante economicamente em nossa história. Tudo bem? Então vamos seguir. Mas, professor, e melhorias administrativas, né? Instalações. A família real trouxe alguma coisa de super interessante para cá? Instalou alguma coisa super interessante? De verdade? Sim, gente. Então vamos analisar o seguinte agora, né? Vamos dar uma olhadinha aqui devagarinho. Temos aqui ó, na administração de Dom João uma coisa super interessante. Olha lá. Vamos ter, com a presença da família real do nosso país, Dom João permitindo a instalação do ensino superior aqui. E aí vamos ver o seguinte, vamos lá, ó, o ensino superior. Vamos ter aí a fundação da Academia Médico-Cirúrgica da Bahia e do Rio de Janeiro. Vamos ter também ó, a presença da Academia Militar Real, a Academia da Marinha, que ele vai mandar instalar aqui também. Vamos ter a independência geral da Polícia da Corte, que um dia vai dar origem, tá certo? Vai dar origem ao quê, pessoal? A Polícia do Rio de Janeiro. Aí vamos ter também o Arquivo Militar, tivemos o Arquivo Nacional, tivemos a Biblioteca Nacional, linda biblioteca, que uma pena, né? Recentemente aí passou por um incêndio e perdemos, na verdade, aí muitas obras que vieram, na verdade, com a chegada da família real brasileira. Tivemos aí também o Museu Nacional, outra coisa que parte do nosso coração, porque também passou por um processo de um incêndio, né? Assim, tão pena que a nossa história muitas vezes não é tão preservada. Precisamos realmente aí de uma melhor preservação da nossa história para podermos contar que, na verdade, nós somos. Tá certo? Então vamos lá. Então também Dom João fundou um banco. O Banco do Brasil. Olha lá, pessoal. Vamos ter. Claro que não é esse banco que nós temos agora. É o banco daquela época. Tá certo? Vamos ter também aqui durante esse período a Academia de Belas Artes, e vamos ter depois a presença de artistas em território brasileiro. O Jardim Botânico, olha, se você um dia for no Rio de Janeiro, visite o Jardim Botânico, é lindo, pessoal, lindo. Aí, ó, durante esse período, um local onde, na verdade, né, os nobres poderiam aí desfrutar de lazer com os seus familiares, e depois todo o povo, né, acabou se aproveitando, né, tendo esse lugar lindo para poder ter como espaço de lazer. Aí, ó, funda então também uma fábrica de pólvora, o Teatro São João. Vamos ter também a imprensa, né, que vai ser permitida dentro do Brasil, até porque muitos jornais do passado que existiam tinham que estar de acordo com os interesses da coroa portuguesa, mas aqui vamos ter devagarinho aí jornais expressivos sendo utilizados durante a presença da família real. Então vamos ter a produção dessa imprensa com o jornal A Gazeta do Rio de Janeiro, tá certo? Temos aqui, ó, a Gazeta do Rio de Janeiro e vamos ter também a revista O Patriota. Então, pessoal, por último, a Escola Real de Ciências. Olha lá, então foram muitas as realizações de Dom João. Muitas, muitas mesmo. Então precisamos, nesse contexto, né, analisar por último esse espaço aqui, ó, o chamado Parque Lage, no Rio de Janeiro. Também outra coisa importante durante a presença da família real. Local bonito para você fazer uma visita. Agora vamos lá. Sendo assim, quais são as consequências sociais da instalação da corte no Rio de Janeiro? Primeiro, que a chegada da família real vai gerar um alto custo de vida. Tá certo? Por quê? Porque esse povo, na ocasião aí, ó, vivia de luxo. E quando os comerciantes que aqui existiam perceberam então a chegada dessa corte numerosa,
né, endieirada. Precisa entender isso. Nós vamos ter elevação do preço dos produtos. E quem morava aqui, pessoal? Quem morava aqui sofreu muito. Muito mesmo. Por quê? Porque o preço dos alimentos subiu assustadoramente. Nós vamos ter um alto custo de vida com a chegada da família real, tá certo? Aí, ó, as cerimônias famosas, por exemplo, uma delas, conhecida na história, né, como o beija-mão. Era tanta gente na ocasião aí pedindo, né, uma oportunidade a Dom João. Tudo certo? Bom, então sendo assim, pessoal, vamos ter também o crescimento da população do Rio de Janeiro durante esse período. Vamos ter os costumes importados, que com a presença da família real, muita gente vai começar a querer copiar os hábitos, né, desses membros da corte que vieram para o nosso país. Vamos ter a criação também de cargos públicos, né? Muitos nobres vão arrumar emprego dentro do Brasil nesse contexto, né? E assim vão exigir altos salários. Aí, ó, Dom João também distribuía títulos nobiliárquicos. Observe que devagarinho nós temos na história do Brasil isso, né? A gente começa a visitar, né, e andar pelas ruas brasileiras, daqui a pouco aparecem nomes, né? Conde, visconde, barões, né? Que nós temos aí no nome das ruas. Por exemplo, nós temos uma aqui famosa em Recife, né? A Barão de Souza Leão. Temos aí a nossa Avenida Central no centro aí, uma famosa, né? A Conde da Boa Vista. Pessoal, esse pessoal todo era barão mesmo? Era conde? Tá lá, né? Será mesmo? Muitos deles, na verdade, compravam esse título. E era uma maneira que a família real encontrava, né, de arrumar recursos, vendendo esses títulos, para poder, na ocasião, terem essa oportunidade. Tá certo? De angariar esses recursos a mais para poderem se manter. Tiveram, então, o apoio dos proprietários rurais, né, sobretudo os proprietários rurais locais. E aí vamos ter o seguinte, o aumento dos impostos assustadoramente para manter as cortes dentro do Brasil. E aí, gente, vamos ter consequências com o aumento de impostos? Sempre. Sempre. O povo não suporta. O povo não vai aguentar, né? Essa quantidade enorme de recursos que o Estado cobrava para manter uma numerosa corte que basicamente não trabalhava, não pagava impostos e recebiam pensões pagas pelo Estado. Então, Dom João precisava, sim, arrecadar muito para poder, na ocasião, nesse contexto, termos aí, de fato e de verdade, uma grande arrecadação para poder manter, então, esse luxo dessa família real que aqui vivia. Tá certo? Bom, então, nesse momento, chegamos ao seguinte. O tempo passa e vamos chegar, então, ao ano de 1814. O que é que aconteceu exatamente, pessoal, no ano de 1814? O general francês Napoleão Bonaparte foi derrotado. E se Napoleão Bonaparte foi derrotado, nesse contexto aqui, ó, não havia mais a necessidade da família real permanecer no Brasil. Mas, professor, como foi essa derrota? Né? Conta a história que uma outra nação que desobedeceu o bloqueio continental, a Rússia, Napoleão então decidiu que ia invadir a Rússia. E acabou sendo surpreendido, né, com a estratégia usada pelos russos, pelo czar Alexandre I, que usou a técnica e a tática da terra arrasada, né? E fez com que Napoleão, nesse momento, ao invadir o território russo, encontrasse só destruição, e ele, por insistir em permanecer em território russo, acabou então tendo que enfrentar o poderoso e tenebroso inverno russo, acabou tendo seu exército, né, morrendo basicamente de fome, de frio e de sede, e ao retornar para a Europa, acabou sendo preso e enviado para a ilha de Elba, a primeira prisão. Então, enquanto Napoleão estava preso, nesse contexto, derrotado, né, foi organizado o chamado Congresso de Viena, em 1815, e o Congresso determinava o quê, pessoal? A volta das monarquias absolutistas depostas por Napoleão. Então, a família real que estava no Brasil, né, foi convidada a voltar para o reino português. E é aí que vamos ter uma grande surpresa. No momento que a família real é convidada para voltar para Portugal, Dom João decide que não vai embora. Ele gostou tanto do Brasil que decidiu que ia ficar aqui. E no momento então que Dom João decide que vai ficar aqui, o que é que acontece? Em 1815, Dom João então determinou o seguinte, né? Foi então decretada a situação de volta e ele decide que vai ficar
e vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves e legitima então a presença da corte dentro do Brasil. Assim sendo, né, politicamente o Brasil estava assim, né, submetido às cortes portuguesas no Rio de Janeiro, mas agora sim tinha a chance, neste caso especificamente, de ter a condição de Reino Unido. E aí, ó, se a família real não volta para Portugal, quem na verdade então vai administrar o território inglês? Bom, Dom João poderia destinar o quê? Um de seus filhos para morar dentro de Portugal. Isso poderia, na verdade, acontecer, né? Mas ele não envia ninguém. Então, por segurança, foi aconselhado pelo Lord Stranford, mais uma vez, um Lord inglês dando então aí, nesse caso, conselhos a permitir que os ingleses administrassem o território português na ausência da família real. E assim sendo, um tal de Lord Beresford acabou administrando o território português, revoltando os portugueses. Porque vamos imaginar, gente, imagine que eu sou membro da família, eu na ocasião sou um português e que naquele contexto vi em 1808 a família real e a corte portuguesa inteira fugir para o Brasil e eu ter ficado sozinho naquele momento ali com meus familiares, vendo então meu rei fugindo, me abandonando para que as tropas de Napoleão invadissem o território, então eu, como português, estaria revoltado. Poxa, o meu rei me abandonou, né? Então isso teria acontecido. Depois, temos aí a notícia que Napoleão foi derrotado e que a família real deveria voltar para Portugal. E o meu rei decide não voltar. Essa é a segunda decepção. E a terceira, depois chega a notícia que o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, uma colônia agora que virou Reino Unido. Olha lá quanta coisa, né? E depois permite que os ingleses administrem o território. Está lá um Lord Beresford que vai enriquecer profundamente dentro de Portugal. E por último, nenhum membro da família real aparece lá até então. Então vai dar problemas no futuro, tá certo? Olha lá, então vamos ter bronca em Portugal depois. Mas aí Napoleão derrotado, vamos lá. Uma coisa precisa ser bem compreendida. A família real portuguesa, no momento que fugiu para o Brasil em 1806, estava na condição de inimiga da França, tá certo? Mas olha a data agora que aparece para vocês aqui ó, no slide. 1816. O que é que acontece em 1816, que você precisa ter essa atenção? Vamos lá. Napoleão já estava preso na ilha de Elba, depois fugiu, depois foi preso de novo, que ele chegou a reassumir o governo da França e governar durante 100 dias, foi mandado para uma segunda prisão, que é a famosa ilha, né, de Santa Helena, e de lá ele não foge mais. E aí o que fez o Congresso de Viena? Restaurou a monarquia francesa. E um irmão do rei Luís XVI, que tinha morrido na Revolução Francesa, foi reconduzido então ao trono. Chega ao poder, nesse momento, Luís XVIII. E aí, ó, nesse caso, aliado dos reis absolutistas, Portugal faz as pazes com a França. É por isso que um dia nós vamos ter a chegada da missão artística francesa ao Brasil. Porque os franceses não eram mais inimigos aí agora de Portugal, né? Então vários artistas vão vir para cá. Entre eles nós vamos ter o pintor famoso Jean-Baptiste Debré, e também outros que vieram, como Rugendas e tantos na história. Tá aí, ó, o Debré famoso, que pintou tantas obras, né, no nosso território. Quantas pinturas nós já vimos no livro de história, né? Imagens das obras de Debré, tá certo? Agora vamos lá, pessoal. Nesse contexto, o que é que nós vamos ter? Depois de tudo isso, vamos ter revoltas, tá certo? Alguém aí pode me dizer uma revolta, né, muito famosa que nós tivemos enquanto a família real, nesse momento, estava vivendo no Brasil? Tivemos várias, certo? Assim, menores, pequenas, mas uma bem poderosa. Ah, essa nos enche de orgulho, e muito orgulho. E por quê? Nós vamos ter a famosa Revolução Pernambucana de 1817. Tá lá a nossa famosa revolução com a nossa linda bandeira que nos enche de orgulho, né? Temos que compreender essa história tão bonita. E por que nós tivemos aí a famosa Revolução Pernambucana? Foram muitas as causas, mas uma das principais é que, na verdade, né, para se manter a corte no Rio de Janeiro, era necessário aumentar demasiadamente os impostos. E aí, neste momento, né,
a situação financeira do povo nordestino era muito difícil, sobretudo porque nós, principalmente que moramos aqui no Nordeste, temos problemas climáticos, temos problemas, né, como secas. E aí, ó, em 1816 tivemos uma grande seca, né, no Nordeste todo, que acaba então com a produção agrícola, e nesse contexto vamos ter muita fome e muita miséria. E aí vamos ter a presença da família real dentro do Brasil e o pouco recurso que, na verdade, as pessoas tinham, estavam tendo que pagar impostos para manter quem? Essa luxuosa corte no Rio de Janeiro. É aí que este povo dessa terra dos altos coqueiros, influenciado já pelas ideias iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, tomando conhecimento que os Estados Unidos já tinham se libertado do domínio da Inglaterra, já tinha uma colônia, conseguido se tornar um país livre e independente. O que é que o povo de Pernambuco decide fazer no dia 6 de março? Lutar para se tornar também uma nação livre e independente. E aí nós temos a nossa data magna, né, na história pernambucana, o 6 de março, o dia da Revolução, o dia em que Pernambuco virou um país. Que história linda essa nossa, né? Então tivemos aí, né, as bandeiras, a bandeira de Pernambuco, na verdade, essa nossa linda bandeira, né, remete justamente durante essa época. E aí tivemos heróis, e quantos heróis na história pernambucana, né? Temos aí o heroísmo por parte dos nossos padres, né, assim? Temos lá a nossa bandeira, uma cruz vermelha, porque tivemos a atuação com toda a força, com toda a coragem de Frei Miguelinho, do padre João Ribeiro, do padre Inácio, né, o conhecido famoso padre Roma. Tivemos aqui a chegada, né, de Domingos José Martins, né, um capixaba que veio para cá para nos ajudar. Ok? Então, gente, diante desse fato, né, a história ela é maravilhosa. Tivemos outros heróis também, né, na nossa história aqui, famosos, como Cruz Cabugar, o famoso Cruz Cabugar, que na verdade temos aqui, ó, uma avenida tão famosa nossa do Recife. Pessoal, quem foi Cruz Cabugar? Cruz Cabugar, na verdade, teria sido o primeiro diplomata brasileiro. Cruz Cabugar, pessoal, teria então viajado para os Estados Unidos para pedir o apoio dos americanos para a nossa causa da independência. Mas depois, né, de tomar conhecimento que nós tivemos aqui uma forte repressão por parte da coroa portuguesa, né, e que a revolução acabou sendo derrotada, Cruz Cabugar então vai ficar lá pelas Américas. Mas temos essa história. Um dia iremos realmente aí contar sobre a história da Revolução Pernambucana para vocês com toda a vontade, né, sobre esse processo. Bom, mas aí, o que é que aconteceu depois de tudo isso? Para que a gente, na verdade, aqui analise, né, esses últimos momentos da família real dentro do Brasil. Pelo fato de Dom João ter permanecido no Brasil durante tanto tempo, o que é que aconteceu? Um dia, esse povo de Portugal não suporta a presença inglesa. Em 1820, olha lá essa data, porque ela é super importante, nós vamos ter a famosa Revolução Liberal do Porto. E o que foi isso? A burguesia portuguesa toma por decisão expulsar os ingleses de seu território e retomar então o governo de Portugal. E no momento que os ingleses foram expulsos, esses portugueses, nesta famosa Revolução Liberal, exigiram a volta imediata da família real, sob pena de que, se não voltassem, nesse caso, Dom João, príncipe regente, que agora já era rei de verdade, porque Dona Maria já tinha falecido, né, em 1816, o que é que acontece? Se não voltar, perde o trono. E agora? O que fazer? O que Dom João realmente precisava realizar? Dom João percebe que, ao voltar para Portugal, nada mais seria como antigamente. Tudo, na verdade, tinha mudado. As influências das ideias liberais provavelmente levariam, né, a esse grupo burguês em Portugal exigir que Dom João assinasse uma Constituição. E era exatamente isso, pessoal. Era o fim do absolutismo português. Então, Dom João tem que decidir, nesse momento, se fica e permanece no Brasil, nesse caso, permanecendo aqui, vivendo aqui, ou se volta para Portugal e tem seus poderes limitados. Então, chega um determinado momento que Dom João decide que realmente é inevitável, né, que é preciso que a família real volte para Portugal de verdade, e assim, ao chegar em Portugal,
realmente era aquilo que ele esperava. Foi obrigado a assinar uma Constituição, perdeu o poder absoluto, mas antes de ir embora, o que faz Dom João, pessoal? O que é que ele faz? Ele procura, então, antes dessa família real, pegar a situação, ir embora, né? Vamos dar uma lidinha, né? Pra gente dar uma olhada direitinho, ó. Olha lá, a família real vai embora do Brasil, nesse contexto. Mas aí o que é que acontece e que precisamos saber, né? Olha lá. Antes de ir embora, a história que é contada é que Dom João se aproxima de seu filho, o príncipe, né, na verdade, Dom Pedro, e lhe dá conselhos. E diz o seguinte: Pedro, tenho percebido que na América por inteiro, nós temos agora a influência das ideias o quê? Liberais. Muitas nações vizinhas aqui, nesse contexto, estão se tornando o quê? Independentes. Olha lá, gente, nós estamos falando de 1821. Sabe o que já tinha acontecido? Em 1810, mais ou menos assim, a Argentina tinha se tornado independente. Então, se a Argentina, país vizinho nosso, tinha se tornado independente, depois veio a vez do Paraguai. Então, Dom João, ele começou a perceber que as colônias vizinhas ao Brasil tinham se tornado países independentes da coroa metropolitana espanhola. Em Pernambuco, ele teve que reprimir a Revolução Pernambucana, que nós tivemos sim sucesso, pelo menos durante 75 dias. Pernambuco virou um país durante 75 dias, certo? Que, na verdade, isso poderia sim acontecer, né, em território brasileiro. Ou, de repente, muitas independências de várias províncias, ou, de repente, alguém sonhar, nesse contexto, em fazer com que todo o território se rebelasse, aí se tornasse, na verdade, livre e independente de Portugal. Então ele dá conselhos ao seu filho, o príncipe regente. E ele diz o seguinte: Pedro, se na minha ausência o Brasil se tornar independente, prefiro que a independência seja feita por você, meu filho, que há de me respeitar. Que seja feita por você, para evitar que a independência seja feita por qualquer um desses aventureiros. Então ele dá conselhos ao seu filho, o príncipe regente Dom Pedro. E assim começa na história do Brasil a regência, né, de 1821 até 1822, a regência então do príncipe Dom Pedro. Então Pedro permanece em terras brasileiras, as cortes portuguesas também exigem o seu retorno imediato e Dom Pedro vai permanecendo no Brasil, vai se aproximando do povo, vai se aproximando dos latifundiários e assim, pouco a pouco, nós vamos ter o seguinte: o príncipe, então, permanecendo em terras brasileiras, fazia com que as pessoas começassem a acreditar que um dia, sim, o Brasil poderia se tornar independente de Portugal, né? E vai ser isso exatamente que vai acontecer, né? Dom Pedro tinha uma pessoa que lhe dava muitos conselhos, o famoso José Bonifácio. José Bonifácio, na verdade, que mais tarde, no futuro, vinha se tornar o patriarca da independência, se aproximou das elites brasileiras, se aproximou de membros, né? Na ocasião, o próprio José Bonifácio era membro de uma sociedade secreta, a famosa maçonaria, e os maçons resolvem, então, nesse momento, né, fazer uma festa no dia 13 de maio, para, então, dar um título a Dom Pedro, pedindo para que ele permanecesse no Brasil, um título de defensor perpétuo do Brasil. E aí, sim sendo, um dia Dom Pedro recebe um abaixo-assinado, exigindo a sua permanência, pedindo a sua permanência no Brasil, e ele diz o seguinte: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E é permanecendo aqui, inevitavelmente, né, acabou acontecendo a nossa independência, no famoso 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga. Dom Pedro, então, separa, né, o Brasil do domínio de Portugal. Gente, este é um assunto maravilhoso, lindo, perfeito, né, tranquilo, e que você, na ocasião, precisa de verdade, né, se dedicar. Estude bastante sobre a presença da família real no Brasil. Tudo bem? Por quê? Porque é um assunto muito cobrado, essa história só aconteceu na nossa história, então você precisa estar atento a isso. Forte abraço, foi maravilhoso participar desse dia com vocês, até a próxima, se Deus quiser!